em mais de uns 5 minutos, aquele quadro que nós tratamos de livros que abordem a cosmovisão cristã de algum modo, eu já tratei desse assunto de um modo às vezes mais vago, de outros modos bem mais específicos. Em Jornadas de Leitura Conjunta como o Grande Conflito e o Desejado de Todas as Nações, nós tivemos capítulos também voltados para essa temática. E hoje, além de explicar um pouquinho mais, com alguns maiores detalhes, sobre os motivos que eu guardo sábado, eu vou te levar para me acompanhar nesse dia, na verdade, em 2 sábados diferentes. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre abordando os pontos do Quixote e alguns desses aspectos, digamos, sociais, filosóficos, teológicos que aparecem no Quixote. É o aspecto do cristianismo, de valores, de algumas questões relacionados sim à cosmovisão, e como nós nos relacionamos frente às pessoas que concordam ou não conosco. Apesar do Quixote ter momentos que ele faz isso super bem, super educado, super respeitoso, e outros nem tanto. Então, já pensando um pouquinho nisso, antes de levar você pra ir comigo nesses 2 sábados diferentes para os lugares que eu vou fazer o que eu faço geralmente, eu vou explicar os motivos que eu encontro na Bíblia para entender por que eu devo guardar o sábado, como eu devo guardar, o que seria esse guardar em si, mas deixando alguns aspectos bem claros logo do início, como várias denominações guardam o sábado. Eu sou adventista do 7º dia, acredito na santidade do sábado, mas os judeus, os batistas do 7º dia também guardam sábados. Existem denominações diferentes e até mesmo pessoas que não pertencem a um grupo religioso, a uma igreja específica, mas encontram na Bíblia motivos para ter uma percepção diferente sobre o sábado e também o guardam. E uma coisa que eu gosto de pensar é que, principalmente na percepção do sábado, não é só a ideia de o sábado é separado. Digamos, muçulmanos também têm uma perspectiva da sexta-feira como dia santo. Os católicos têm o domingo como esse dia. Mas dentro do sábado judaico, do sábado bíblico, há não só a ideia de o dia ser diferente, mas a forma como eu vivencio esse dia também me parece divergir em alguns pontos, né? Ter as suas peculiaridades de guardadores de outros dias da semana. Então, antes de tudo, já pensando nisso, eu gostaria de deixar claro aqui que eu vim compartilhar a minha perspectiva de acordo com a Bíblia, de acordo com as doutrinas que eu sigo, e que sábado não é ponto de salvação. Na verdade, não existe nada na Bíblia que seja o ponto de salvação. Do momento que eu aceito Cristo como meu Salvador, eu tenho a percepção do que é o pecado, do que é a graça, e recebo e aceito de graça o sacrifício que Cristo fez por mim, a partir desse momento eu sou salva. Eu não sou salva por nada do que eu faço, muito menos pelo que eu deixo de fazer. A salvação está em Cristo. Ponto. A partir do momento em que eu me relaciono com Ele, vou construindo uma amizade, um conhecimento maior sobre Ele, eu vou tendo percepções sobre os presentes, sobre os privilégios que Ele me concede mentalmente, emocionalmente, em vários aspectos, quando Ele me pede para fazer ou deixar de fazer aquilo. Isso é muito diferente, porque não só corrobora com a ideia da graça, né, que nós protestantes defendemos tanto, me inspira ou me conduz a ter uma vida de prática cristã, de buscar ser mais semelhante a Jesus, porque eu sou impelido a isso, porque eu sinto vontade e prazer nisso. O meu ser vai sendo transformado, e não porque eu tenho uma listinha ali, checklist do que eu faço, do que deixo de fazer, e por isso eu sou mais ou menos santo, e por isso eu vou ir pro céu ou deixar de ir pro céu. E ainda que teologicamente eu possa pensar que uma doutrina, esta ou aquela, não está tão 100% de acordo com a Bíblia, está equivocada, eu preciso
ter a percepção de que em todas as religiões existem pessoas sinceras e que estão obedecendo ao mandamento que elas acreditam por amor, com sinceridade, e por isso elas também são tão cristãs quanto eu acredito ser, estão fazendo a vontade de Deus dentro da luz, dentro do conhecimento que elas receberam. Inicialmente, a ideia do sábado já nos é apresentada logo no início da Bíblia. Nós temos a criação do mundo, 7 dias, a palavra judaica que é usada para isso é Yom, um dia literal de 24 horas, então foi uma semana literal. Todo o capítulo 1, todas as vezes que termina um dia, que Deus termina o que ele criou naquele dia, Moisés escreve que houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã no primeiro dia, houve tarde e manhã no segundo, houve tarde e manhã no terceiro, mostrando que dentro da percepção judaica, da forma como Deus criou o mundo, o dia começa na parte escura, e não à meia-noite, como nós ocidentais pensamos, mas ele começa na parte escura. A partir do momento que o sol vai embora, começa o dia, você tem a tarde, ou seja, a parte escura, final da tarde, em toda a noite, e amanhã, a parte clara do dia. Então, dessa forma, o Yom, dia judaico, ele começa e termina no pôr do sol. Se hoje é domingo, mais tarde, quando o sol começar a ir embora, estará começando a segunda-feira. Você Levítico 23, o verso 32, mas todo o Levítico 23, Êxodo 12, 18, todo Gênesis 1 e 2, você entenderá essa ideia do sábado começar na sexta-feira à noite. Todos os dias começavam com a parte escura e terminavam na parte clara. E em todos os dias da semana Deus criou alguma coisa. Ele cria a luz, ele separa as águas, ele cria as flores, os animais e tal. No sétimo dia tem a formação desse novo dia. E Deus, ele não cria coisas, ele não cria natureza, animais. Ele funda uma instituição no tempo. Na divisão do capítulo 1 para o capítulo 2 de Gênesis diz que Deus separou, abençoou e santificou o sábado. Santificou, ele é um dia separado, é um dia especial, com propósitos especiais que Deus coloca. Ele é um dia abençoado, então a partir desse momento há uma perspectiva de que é uma bênção, é um presente para o homem. Não à toa o sábado é feito após Adão e Eva já existirem, né? Deus termina um dia e isso foi bom, o segundo dia e era bom, o terceiro dia e era bom. E quando acaba a sexta-feira, ele diz que tudo isso era muito bom e a partir de então começa o sábado. Esse descanso, então, que Deus apresenta, né, pensando que Deus não é um ser que se cansa, e dentro da perspectiva sem pecado, Adão e Eva também ali não haviam se cansado, mas o descanso não só nessa passagem de Gênesis, mas em toda a Bíblia, especialmente tratando-se do dia de guarda, ele vai ser colocado como um momento de contemplação, um momento de celebração. Adão e Eva se encontravam com Deus todos os dias, né? Ao tardar do dia, quando acontece a queda, né? Ele diz que era o costume, que era algo que ele já fazia, que já era recorrente. Mas o sábado era um período de 24 horas especiais para estar com uma conexão diferente com ele. E uma coisa que nós percebemos não somente em Gênesis, mas é repetido em outros períodos da Bíblia, inclusive até no Novo Testamento, é que Deus aqui em Gênesis, ele não tem um nome para os outros dias da semana, ainda que a cultura judaica coloque depois, tem uma perspectiva, mas ele sempre coloca primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e o sábado ele mesmo dá um nome. É uma instituição temporal mesmo que ele estabelece para ter uma relação diferente conosco. E diferente não porque nos outros dias ela não vai existir, mas é exatamente nessa ideia de celebração, de descanso, de conexão, que é mais intensa. Isso é até uma ideia para pensar no sábado como coroação da semana, porque começar com a parte escura é o descanso como algo anterior, não como simplesmente algo para nós termos depois que tivermos o trabalho, justamente para que o trabalho não seja o nosso foco. Saberia de como nós iríamos estar, inclusive pós-pecado, que há o cansaço, a necessidade, a miséria, necessitamos de trabalho para sobreviver, mas o trabalho ele é dado para o próprio Adão antes do pecado. Celebrar a semana, justamente começar descansando todo sábado para o domingo, então começar a semana de fato, essa ideia de
dependente, né? De não tentar lutar sempre com as nossas mãos. Entender que ainda que tenhamos que fazer a nossa parte, quem dá o nosso sustento é Deus. Em outros momentos do Velho Testamento, isso vai sendo recolocado. Em Êxodo 16, do 22 ao 26, nós temos maná. Quando Deus começa a enviar o maná para o povo de Israel, eles têm o maná todos os dias e eles recebem todos os dias, eles recolhem a sua porção para aquele dia. E eles não podem guardar para o dia seguinte. Quem desobedecia e guardava, os alimentos ficavam ali com bichos, estragavam. E na sexta-feira é diferente. A ordem que Deus dá é que se guarde o dobro. Sexta-feira e para o sábado, porque no sábado não iria cair o maná. Moisés deixa claro no relato que aqueles que não guardaram porque todos os outros dias caíam, ficaram sem comer, o maná não desceu. Quem guardava nos outros dias estragava, quem guardou no sábado não estragava, no caso da sexta para o sábado. O sábado é uma instituição que ela vem antes de existir nação judaica, ela é dada ao ser humano, né? Adão e Eva não eram judeus. E depois, quando o povo de Israel é libertado, né, a Páscoa, o Pêssar, tem todo o processo que apontava para a salvação, para Jesus nesse momento, eles também recebem o sábado novamente como uma bênção. Um povo que estava voltado muito para o trabalho, ser explorado, então nesse momento vocês vão parar, vão descansar, vão depositar as suas angústias, as suas frustrações, os seus cansaços em mim, e eu vou dar descanso. E também uma celebração para você lembrar que você não depende das suas mãos, mas você depende de mim. Eu sou o seu criador, eu lhe criei como eu criei tudo no planeta Terra, e o que você precisar, você vai depender de mim. É um processo de dependência. Esse relato do maná é no 16. Eles têm primeiro essa experiência, esse momento prático. Deus faz com que eles vão de fato celebrando e vivenciando o sábado como ele gostaria que eles vivenciassem. E aí depois, 4 capítulos na frente, é que ele dá a lei escrita, que foi explicada, que foi colocada ali desde o Éden, nesse mundo sem pecado, onde não havia morte, onde não havia adultério, não havia mentira, não teria como adorar outro, né? Volver o seu coração, as suas necessidades, as suas frustrações para outro que não fosse Deus. Também tem esse momento especial do sábado com ele. Depois desse movimento prático é que Deus entrega o texto para Moisés. E quando ele dá o texto, no Êxodo 20, ele começa justamente o mandamento dizendo: lembra-te do dia de sábado. Porque tanto naquele momento ele estava esquecido, como durante todo o decorrer da história haveria esse movimento de esquecer a sua santidade, esquecer esse presente. Por falar em presente, tem um texto no livro de Isaías, que é um segundo momento onde o povo judeu também agora voltava para o cativeiro, também havia esquecido desse e de outros mandamentos. E no capítulo 58 de Isaías, nos versos 11 ao 14, o profeta dirá o seguinte: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Está dando uma bênção, ele está instituindo a bênção para o povo de Israel, caso eles voltassem a obedecer Deus plenamente. Não como sistema de barganha, mas a partir do momento em que eu coloco a lei, toda a lei, todos os 10 mandamentos, a lei moral, em prática, consigo desenvolver a minha vida, a minha família, a minha sociedade. Quando se estabelecem ou se prezam por esses princípios, há uma possibilidade de existência de Deus seja um centro e, portanto, as coisas estão em maior harmonia. E aí ele segue: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, quem está falando isso é Deus, o dia é dele, nos é dado de presente, mas é um presente onde vem as instruções de como usá-lo. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia, não só ter a ideia de que ele é o dia santo, mas usufruir dele, vivenciá-lo da forma como Deus quer e sentir prazer com isso, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Além de tratar o sábado como um ponto de fidelidade, porque eu reconheço Deus como meu Criador, como eu falei também na questão da Páscoa, era um indicativo também de Deus como Redentor. O sábado ele entrega ao homem como um presente para nos conectarmos com Deus de modo especial, para lembrarmos que nós somos
seres humanos, criaturas de suas mãos, então, portanto, nós também somos iguais, não há uma hierarquia, não há algo que me coloque acima ou abaixo do meu próximo. Não à toa, na organização do Decálogo, o sábado está justamente na última parte, que é voltada para Deus, e antes da parte que é voltada das minhas atitudes em relação às outras pessoas. Ele é a conexão exatamente do meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o outro. E aí até dois eixos, tanto o próximo, mais próximo, família, amigos, incentivar e fortalecer esses laços, como o próximo distante, o nosso próximo desconhecido, estender essas bênçãos para ele. O sábado, além de ser um presente para mim, ele também deve ser uma bênção que eu compartilho com as outras pessoas. Os personagens do Antigo Testamento guardaram o sábado, os personagens do Novo Testamento guardam o sábado, Jesus guardou o sábado, e é interessante pensar que Jesus não iria guardá-lo simplesmente porque é judeu. Sendo Deus, ele poderia muito bem trazer, como ele fez em vários momentos, e acusar os judeus de estarem distorcendo a lei, de estarem distorcendo os mandamentos, de estarem fazendo isso, aquilo de errado. Ele poderia ter dito: olha, não é mais esse dia a se guardar. E pelo contrário, ele reforça a guarda, mas uma guarda correta. Ele denunciou a forma errada, e egoísta como as pessoas estavam tratando esse dia. A Bíblia vai afirmar que Jesus ia à sinagoga, guardava o sábado como de costume, e aí esse termo em grego, a forma como ele é apresentado, e se você for lendo todo o restante do capítulo, não só o versículo, você entende que isso é uma expressão para mostrar que Jesus fazia isso com convicção. Em outros momentos, outros personagens da Bíblia também vão usar esse termo, como o próprio Paulo, sobre a guarda do sábado. Mostra isso como uma convicção, exatamente, que ele não estava guardando por estar dentro da cultura judaica, mas porque ele entendia, aceitava, acreditava naquilo e colocava em prática. Jesus não é Deus, não deu instruções, inclusive, para que os discípulos poderiam fazer depois da sua morte, ficar em Jerusalém, sair, falar isso, dizer tal coisa. Então ele poderia ter dado, se o dia de guarda fosse alterado, ele poderia ter deixado claro isso, e ele em nenhum momento mudou o dia de guarda. Nós não encontramos em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia, ordens de Cristo, ordens dos discípulos, do próprio Deus, mudando ou autorizando essa alteração. Não se guarda o sábado para ser mais santo. Justamente quando os judeus tentaram, em alguns momentos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, transformar o sábado no checklist da salvação, eles acabaram tornando um fardo. Por esse mesmo motivo, Jesus os critica em vários momentos, porque eles tocaram exatamente em dois pontos específicos lá do que nós comentamos em Gênesis: abençoou, santificou e separou. Mexem em algo que é santo, que é instituído por Deus, e alteram a sua maneira e acabam tirando o aspecto do descanso, desse reconforto para a alma. Outro aspecto que pode ser dito, como eu falei, há outros vídeos mais específicos, e eu vou estar deixando os links aqui caso você queira entender um pouco melhor. A lei não foi abolida. Se a lei foi abolida, como se é dito em alguns momentos, porque as instruções que tem ali na lei, só o sábado foi abolido. É um conjunto, porque eu continuo então não mentindo, não matando, não roubando, não colocando outros deuses acima de Deus, outras coisas acima de Deus, mas não, o sábado eu mudo. E na Bíblia há tipos diferentes de lei, principalmente quando a gente entende ali os 5 primeiros livros da Bíblia, porque há leis, por exemplo, sobre higiene. Há um conjunto de leis somente sobre isso, sobre o cuidado com a saúde, como eles identificavam as doenças, o que fazer com as pessoas doentes para não proliferar ali. A lei civil, a leis trabalhistas, leis cerimoniais, como eram organizados os feriados, como eram organizados as celebrações específicas ali do povo. Mas a lei, o decálogo, os 10 mandamentos são leis eternas, é o reflexo do caráter de Deus. Ele foi dado lá no Éden, como eu falei novamente, no mundo sem pecado. Não roubava, se não mentia, não cogitava-se a existência de um outro Deus. Adão e Eva tinham esse momento também especial com Deus no sábado. Isso estava tudo ali, e no Sinai ela só é dada de modo escrito para relembrar tudo isso para o povo. Ela é eterna, e o sábado também ele é eterno. Um outro ponto na Bíblia sobre o sábado é que muitas vezes é colocado no plural, os sábados. Pode ser mais de um sábado no mês, claro, os 4 ou 5 sábados que nós temos no mês, mas também sábado era uma forma de chamar os feriados, porque era um momento que lembrava, que era parecido para os judeus como eles faziam no sábado. Todos os feriados tinham correlações
religiosos. Então o povo lembrava nesses momentos festivos, recordavam de Deus como Criador, como Redentor, de tudo que Deus tinha feito por eles. O sábado era um momento para isso também, um momento especial de estar com Deus e relembrar a nossa ligação, a nossa relação com Ele. Era mesmo quando esses sábados, no caso os feriados, caíam durante a semana, no meio da semana, as pessoas não trabalhavam, as pessoas tinham o momento de estar reunidas em família, entre amigos, de ajudar as outras pessoas e de ter esse momento especial com Deus. Em coletividade, percebendo-se ali iguais, irmãos, mas também a sua relação só ela e Deus. No Decálogo diz, né, lembra-te, todo o Novo Testamento tá mandando relembrar, e o sábado é relembrar isso, de que Deus, ele é nosso Deus 2 vezes, inclusive. A partir do processo de criação, Ele nos criou, Ele é nosso Deus, nosso Pai, e também através da redenção. O sábado, ele não é apenas um memorial da criação, mas também da redenção através de Jesus, onde Ele passa a nos comprar novamente com preço de sangue, voltamos a ser criaturas dele. Ainda que batistas, judeus, outras denominações também guardem o sábado, algumas vezes as pessoas acham que nós guardamos o sábado por causa de Ellen White. Ellen White, sim, ela é considerada uma profetisa, ela é uma autora importante, ela tem muitas instruções importantes que estão sempre em correlação com a Bíblia. Ela mesma manda que comparemos o que ela fala com a Bíblia, mas não existe uma doutrina ou um dogma adventista que veio porque Ellen White disse isso ou aquilo. Toda a nossa regra de fé e prática, ela vem totalmente voltada pela Bíblia, pelas instruções da Bíblia. A própria Ellen White, inclusive, falando sobre essa questão do sábado, ela escreve cartas, ela comenta sobre algumas pessoas da família dela, né? Ela era a única adventista da família, seus parentes eram metodistas, tinham outras religiões. Ela tratando essas pessoas como irmãos em Cristo, como cristãos que iriam para o céu. Ela chama esses parentes de santos, conforta alguns, inclusive, sobre perdas e mortes, dizendo que na manhã da ressurreição eles iriam reencontrar esses queridos. Então, para reencontrar esses queridos, tanto esses queridos quanto você deveriam estar salvos, né? Então, reflete também essa ideia de que não é o sábado que vai te salvar, mas o sábado, um presente que Deus nos dá, e que vivenciá-lo nos dá algumas percepções diferentes sobre o nosso relacionamento com Ele. Inclusive, tenho isso na minha família. Meus pais, os dois são adventistas, mas a família do meu pai, ela é católica. Meus avós eram bem católicos, pessoas que estavam sempre assistindo missa, sempre rezando, sempre falando de Deus dentro da perspectiva deles. E uma coisa que sempre foi muito clara na minha casa desde criança é que justamente não deveria haver essa percepção distorcida de que um era mais santo que o outro porque guardava o sábado, ou porque guardava o domingo, ou porque acreditava no Maria ou não. O próprio Paulo, quando está escrevendo para os Romanos, ele vai dizer o seguinte: quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Esse é um verso específico, mas porque ele está falando aqui de dia, mas todo esse capítulo, ele está falando justamente a tolerância para os fracos na fé. Esse termo fraco aqui tem a ver com uma pessoa que não tem a percepção completa da Bíblia ainda, mas é justamente buscar entender essa ideia de que o que nós devemos fazer é para Cristo. Existe uma questão que é estudar, entender e fazê-lo a partir do momento que o Espírito Santo te deixa claro isso, não você fazer ou deixar de fazer porque fulano disse ou deixou de fazer. Dentro da sua perspectiva, dentro do que você acredita, você realmente fazer com sinceridade. Não adianta nada eu fazer aqui toda essa defesa pra você do sábado, continuar guardando ele porque ou você salva, porque é um checklist ali, ou inclusive eu posso muito bem dizer que sou sabatista, guardar o sábado e não estar guardando da forma como Deus quer. Então, pra finalizar e falar de fato o que é que eu faço, já tá bem extenso, um dos versos mais conhecidos nessa questão: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui Jesus está defendendo um ponto de fazer o bem, cuidar do próximo sábado, mas mostrando que o sábado é um presente para o homem. Foi entregue para nós. O homem está acima do sábado, né? Cuidar das outras pessoas, entender essa relação. É o que nós fazemos, como nós nos encontramos, o homem, como nós nos relacionamos, seres sociais, com Deus, é o que de fato importa nesse dia, e não simplesmente dizer que ele é santo e eu não faço nada e fico aqui guardado porque
o sábado por si só iria me salvar. Eu tenho esse primeiro ponto, lembrar no sábado Deus Criador, então eu tenho um relacionamento com Deus, com as suas criaturas, com a natureza, com o próprio ser humano, né? Lembrar que Ele me mantém, que Ele me sustém, e também o Deus Salvador. Ele veio, se entregou por mim, e esse sábado, se esse sábado é um presente, eu também posso compartilhar esse presente, essa bênção com as outras pessoas, usando esse dia para estar em contato especial com essas pessoas, cuidar dessas pessoas de um modo diferente, mais intenso. Pensando nisso, toda a semana é o momento de nós nos prepararmos para vivenciar esse momento. Eu já falei isso aqui algumas vezes, não adianta de nada você dizer que igual no sábado você cuidar e estar com Deus ali no sábado, se durante a semana você não se encontra com Ele. Lembrando, Adão e Eva se encontravam com Deus todos os dias no final da tarde, e o sábado era um dia especial em que eles tinham esse período maior, esse encontro maior. Eu vou falar de duas rotinas. Eu vou mostrar o primeiro um sábado aqui em Recife, outro sábado lá no interior com os meus pais. Eu vou falar primeiro da minha rotina aqui, morando sozinha. O sábado começa o pôr do sol da sexta-feira à noite. Quando eu tô trabalhando, trabalho um pouquinho longe, então infelizmente às vezes quando o pôr do sol começa eu estou no trânsito ainda não consegui chegar em casa, mas é um momento para já ir conversando com Deus, entregando minhas angústias, minhas questões na mão dele, para realmente esquecer a semana um pouquinho e ter um sábado ali mais calmo, mais, né, voltado para as coisas do céu. Principalmente uma pessoa ansiosa como eu, isso é muito importante. Se eu tô em casa, como é esse caso dessa sexta-feira, eu faço o meu pôr do sol, eu recebo o sábado adorando, cantando, orando, tendo esse momento especial com Deus. Feliz sábado! Ligo para os meus pais, às vezes dependendo da rotina, dá para fazer o culto com o pessoal de casa pela internet, a gente faz um vídeo chamado e faz junto. Uma comidinha especial para aquele dia, feita com uma certa antecedência. Tenho muito isso no sábado, de não estar cozinhando, para também não perder tempo, otimizar isso, para estar cuidando, para estar fazendo as coisas que eu preciso fazer. Já fizemos o nosso culto, já recebemos o sábado, e agora eu vou me arrumar para ir para a igreja. Geralmente nós não vamos na sexta-feira à noite. Nós nos encontramos em pequenos grupos nas casas. Em algumas igrejas se chama de célula, para construir uma amizade maior, afinidade maior com as pessoas, e a gente estuda também um tema. Mas hoje a gente está tendo uma semana especial dedicada para os jovens, então vou me arrumar e você me acompanha lá pra gente receber o sábado na casa de Deus. Estou indo agora, não vou levar a câmera, as imagens vão ser do celular, talvez não fique com qualidade tão boa. Depois desse meu momento individual, eu tive um momento coletivo, onde nós oramos, conversamos, ouvimos a palavra, tivemos esse momento de adoração na igreja. Adorador, devoto de uma atividade, você colocava uma pedra para dedicar naquela atividade. Essa é a primeira ocasião. Segunda ocasião, se uma pessoa querida morresse, você então colocava uma coluna em cima da sepultura daquela pessoa. Coluna é pedra. E eu descobri uma coisa interessante. Para Jacó erigir uma coluna de amor para Raquel, colocar uma coluna em cima de sua sepultura, ele não gastou um tostão. Amanhã é o primeiro sábado em Recife, eu vou para a igreja Adventista do Sétimo Dia do Povo Viagem, que na verdade é no Setúbal. E no sábado pela manhã, geralmente, o tempo ele se dividiria em 4 etapas. Nós temos, primeiramente, no primeiro horário, a escola sabatina, que começa às 9 horas, desde os bebezinhos até os adultos, divididos por idades, para ter esse momento de relacionamento também com pessoas mais próximas a você, mas também que pensam, que tem um
uma etapa de instrução mais ou menos ali na sua faixa. 4 vezes no ano, 4 trimestres, durante 3 meses, nós estudamos uma temática ou estudamos um livro específico da Bíblia. Tem um manualzinho de instrução de leitura com os textos, as explicações. Nós passamos a semana estudando e aí no sábado nós debatemos, nós conversamos. Temos também um momento de louvor, orando uns pelos outros, mas também de convívio, ter essa relação entre amigos. Nesse dia especial, era início desse novo trimestre, inclusive que nós estamos estudando agora de julho até setembro somente sobre o sábado, vários aspectos do sábado na Bíblia. Houve um café da manhã antes, comemos juntos e conversamos antes de sentarmos e começarmos os louvores e os estudos. Satisfeito na igreja que eu frequentava, e se dedicava muito para as doutrinas da igreja. Mas aí, quando ele fez 14 anos, ele precisou ir para Luanda, que é a capital da Angola. E aí não tinha igreja e ele ainda não aceitou, o que ela falou, mas ficou muito impactado com isso. Tanto é que ele ficou mais ou menos sem paz, não conseguia dormir. E aí um dia ele decidiu visitar a igreja. A gente escolheu duas propostas. A primeira é de honrar pai e mãe, porque esse é um mandamento que ele é o único que tem uma promessa embutida, né? Porque a gente acreditou que é algo muito importante para, não só na vida do cristão, mas falou um pouquinho sobre a amizade. Nossa proposta foi uma coisa que veio até de uma ideia de uma coisa que a gente falou, ela vai ser clara, de ajudar o próximo. Lembra daquela passagem lá de Mateus 25, quando Deus separou, no final, Deus separou as ovelhas à direita e os povos à esquerda. Depois desse momento, nós temos o culto divino, que aí são todos juntos. Às vezes tem um aspectozinho mais formal, mas depende da sua igreja. Momentos de oração intercessória. Tem uns momentos voltados só para as crianças e tem depois um momento voltado para todo mundo. Que nós paramos e ouvimos uma pregação, né? Ouvimos sobre a palavra de Deus. E ainda que existam outros momentos de culto na igreja, né? Tem o do domingo à noite, da quarta-feira, esse da semana jovem, né? Estavam sendo todos os dias. O do sábado é diferente, porque o sentimento de adoração, de celebração, do sacrifício, da criação, né? Desse encontro especial com Deus, ele torna esse dia diferente. Geralmente, no meu caso, eu almoço ou almoço em família, né? Por mais que eu não tenha tantos familiares aqui em Recife quanto na casa dos meus pais, mas aqui ainda tem primos, a gente se encontra para ter esses momentos, para estarmos juntos. Na minha família isso é um hábito bem forte, assim. No sábado almoçava na casa da minha mãe, com as minhas tias todas. No domingo almoçava na casa do meu avô, na casa do meu pai, todo mundo. Eu acabei esquecendo de gravar no sábado, mas almocei com o meu primo. Geralmente a tarde é dividida em 2 blocos. Trabalhos missionários, geralmente nós vamos para o hospital, para orfanatos, asilos, na casa de apoio para idosos, dar essa atenção para as pessoas. Nós saímos muitas vezes para arrecadar alimentos ou para fazer distribuições de alimentos, de roupa. Agora no período das chuvas, por exemplo, durante toda a semana nós tínhamos esse engajamento, claro, mas no sábado tinha um contingente maior de pessoas fazendo comida, distribuindo, arrecadando mantimentos. Inclusive nesse final de semana, tô gravando, uma parcela do pessoal vai doar sangue. Numa segunda etapa da tarde, nós temos o culto jovem. Um formato um pouco diferente do culto da manhã dos outros dias da semana. É um culto feito pelos jovens, com os jovens, mas não são só os jovens que vão para a igreja. Então é um culto mais dinâmico, relacionando temáticas mais voltadas para a nossa idade ou temáticas mais frescas assim dos últimos momentos, com o estudo da Bíblia, uma linguagem diferente. Eles estavam sendo porque só Deus era capaz de perdoar os pecados. Isso também é um momento especial, porque pega o final do dia para nós nos despedirmos do sábado. Do mesmo jeito que na sexta-feira à noite nós temos esse momento de receber o sábado, esse momento especial com Deus, agradecer
por tudo pela semana. No sábado, na virada do sábado para o domingo, nós também temos esse momento de agradecer pelo sábado, de renovar as nossas energias e pedir a força, a bênção de Deus para o início da nova semana que está se iniciando naquele momento. Obrigada por ser Deus poder da nossa vida, Pai. Obrigada por todo o cuidado. Nos leve em paz da nossa casa nesse momento, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E por falar em nova semana, nessa ideia do descanso antes de renovar as energias, antes de preparar, né, essa reserva mesmo, geralmente no sábado à noite nós continuamos juntos assim com os jovens. Se não são todos os jovens, a gente sai um grupo menor, grupos de amigos assim, mas, por exemplo, às vezes nós vamos pra praia, tem um pessoal que joga vôlei, e aí fica um pessoal jogando vôlei, outro pulando corda, outro só conversando sentados. Ou nesse final de semana, por exemplo, o pessoal veio aqui pra casa. Nós brincamos, conversamos, fizemos alguns jogos, tomamos um lanche. Começamos a semana nesse clima de amizade, de brincadeiras, de sorriso, pra começar bem, com alegria, com bons sentimentos. Acordar. Na piscina. Na praia. Quando eu estou em Belo Jardim também tem isso, mas é outro clima porque tem a parte da minha família. É diferente de fazer o pôr do sol, receber o sábado com eles lá fisicamente. Quando eu estou lá, eu não estou trabalhando, então não tem esse problema da distância, de perder o horário do pôr do sol, de estar recebendo o trânsito, não recebo com eles. Ou pro PG, um pequeno grupo, culto de manhã, escola sabatina dos jovens, e né, aí é bem animada. Música, tem debate, é feito numa sala da escola. Interpretações somente a partir desse tema. Qual é o tema da lição? Princípios e fins. Isso é relacionado aqui ao tema central. E o culto divino depois, na parte das crianças, parte dos adultos, o sermão. Ou a igreja, dependendo de onde você for, às vezes eles invertem. Primeiro é o culto, depois é a escola sabatina, mas os dois vai ter. Deus se inclina para nos ouvir. O almoço com a família aí é uma questão diferente. A família da minha mãe, né, toda adventista, raramente existe um sábado que não se junte todo mundo. Principalmente como eu moro fora, praticamente todas as vezes que eu vou pra lá a gente se junta, raro. Mas mesmo quando eu não estou, quando não tem ninguém de fora, eles se juntam pra estar a família toda reunida no sábado. Tarde, mesmo formato. Trabalho missionário, as pessoas vão para orfanatos, vão para os asilos, vão arrecadar alimentos, vão distribuir livros, materiais, alguma coisa. E depois tem o culto jovem ou o culto de pôr do sol para despedir ali da semana. Dependendo da intensidade do trabalho, eles nem tem esse culto jovem, eles passam a tarde toda cuidando das pessoas. Nesse sábado especial que eu estava aí, estava tendo um encontro de saúde emocional, de cuidado, de reflexão para as pessoas que são vistas sozinhas socialmente, pessoas solteiras, mas especialmente viúvas, pessoas divorciadas, né, para cuidar um pouquinho da mente delas, do coração delas. Foi um momento de debate, de conversa, de palestra, mas também onde a Bíblia foi aberta e teve um lanchinho no final. Eu estava aí porque, como professora, né, eu fui convidada para os momentos de dinâmica, de fazer os momentos de interação entre eles. Muito legal essa percepção assim do culto jovem encerrar o sábado, porque tem muito dessa ideia da alegria, dos jovens conduzirem isso. Esse momento feliz, de gratidão por terminar o sábado e começar a semana já animado. Nesse dia, os jovens também se reuniram na casa do meu tio, todo mundo, pra jogar, conversar, brincar. O aniversário dele era na semana, fizeram uma festa surpresa pra ele. Foi então um dia de sábado, nos dois casos, em que todos os pilares, todas essas bases do sábado foram contempladas. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, o objetivo é isso, para que nós estejamos sempre unidos numa causa, unidos num propósito.
ter momentos apenas eu e Deus, ter um momento eu com o próximo, esse próximo que também guarda o sábado, que também entende, ou que é cristão, ou o próximo que não tem essa perspectiva, mas onde nós nos colocamos como iguais, também nós nos ajudamos, com a família, eu, Deus e outras pessoas, né, esse encontro coletivo com Deus. Não precisa ter nascido, mas como uma pessoa que nasceu já no ambiente adventista, claro, eu tive um momento em que eu decidi viver isso ou não, mas como toda pessoa que tem crenças, que acredita no que for que seja, não só na questão religiosa, chega um momento que você pensa, que você reflete se você tá fazendo certo, se é isso mesmo que você quer pra sua vida. E obviamente com o sábado eu já passei por isso algumas vezes. No entanto, hoje eu tenho uma visão não só daquilo que me foi ensinado, do que era vivenciado na minha casa, mas do que eu vivi, do que eu experimento com Deus nesse dia. E aí quando você entende isso de um modo individual, pessoal, é uma relação você e Deus, feito pra você, pensando em você, você aceita o sábado como presente, o seu relacionamento, a sua relação com ele é diferente, é outra coisa. Não é linear, obviamente, há altos e baixos, é algo orgânico, mas que me auxilia a entender o amor, a preocupação de Deus comigo e pelo outro em outras dimensões. O vídeo não é pra dizer a você, seja adventista, seja sabatista, guarde o sábado. Eu vim apenas abrir um pouco da minha experiência com vocês, apresentar um pouquinho sobre o que eu faço, um pouco da minha crença, onde vocês acabam perguntando ou chegam às vezes com perguntas já feitas e você faz isso e isso, você deixa de fazer isso e isso. Na verdade, a ideia, essa informação pra essa pessoa chegou de uma outra forma e a gente conversa um pouco sobre isso. Mais do que fazer com que você pense sobre a guarda do sábado, não, eu espero que esse vídeo te ajude, te estimule a descansar em Deus, a ter essa dependência, entregar o seu tempo nas mãos dele, entender que ele é um pai de amor, que você pode recostar a cabeça no colo dele e descansar, tanto no dia específico da semana, mas também todos os dias, com as suas preocupações, os seus anseios, as suas angústias. Eu, como uma pessoa ansiosa, mesmo sendo cristã, é complicado entregar nas mãos de Deus e deixar que ele resolva sem que eu possa fazer nada, ainda que eu não possa, que sejam condições que eu não possa, mas eu fico angustiada, eu quero ir atrás. O sábado é um momento de exercício também pra isso, né? Pra entregar de fato as coisas na mão dele e descansar. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra você de alguma forma, desenvolver um pouquinho mais dessa dependência com Deus. Nos encontramos na quarta-feira para falar novamente de literatura, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!